Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Logo na sequência, Jesus termina de celebrar a ceia, e aí tem um registro da oração sacerdotal de Cristo, que é o capítulo 17 de João. No comecinho da oração sacerdotal, verso 1 também, a Bíblia diz que Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O destaque, então, aqui é a expressão chegada a hora. No capítulo 1 de Atos, quando os apóstolos estão com Jesus, o Cristo ressurreto, eles perguntam a ele: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse para ele: olha, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e por aí você já conhece. Então, a expressão ali do Senhor, tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Depois, o Senhor, usando essa expressão, é chegada a hora, nos faz entender que Deus, então, tem um programa pré-definido, pré-determinado, para fazer todas as coisas acontecerem. Então, voltando para o ministério de Jesus, a primeira vez que Jesus refere-se a esse negócio de uma hora definida, foi lá em João capítulo 2, verso 4, quando falta vinho, lá naquela festa de casamento, né? Eu vou localizar aqui. E aí a sua mãe vem até Jesus e diz: olha, não tem vinho, fala para ele. Olha o que Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção que aqui é o negativo. Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão no negativo, ela vai aparecer em muitos outros lugares. João 7,30, João 8,20. Todas essas passagens, Jesus deixa claro que algumas coisas ainda não eram hora de acontecer, não era chegada a hora. Mas, de repente, a partir do capítulo de número 12 de João, no verso de número 23, o Senhor já muda do negativo para o positivo. No capítulo 12, verso 23, nós vamos ler as seguintes palavras. Vamos ver aqui. Está escrito assim, olha: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A partir desse momento, o Senhor vai reafirmar várias vezes que era chegada a hora. Nós sabemos que aqui, essa hora, era a hora da cruz. Era a hora daquilo para o qual Jesus foi enviado. Ele teria que se confrontar com a cruz para ser a expiação, o sacrifício perfeito em nosso favor. Antes, quiseram matá-lo. Lá em Nazaré quiseram matá-lo, ele saiu, ninguém pôs a mão nele. E por outras vezes, por isso Jesus dizia: não é chegada a minha hora. Quando Jesus estava dentro do barco ali com os apóstolos, que houve aquela tempestade, os apóstolos é que não conheciam perfeitamente as profecias. Mas o barco começou a ser levado pelas ondas e pela ventania. E os apóstolos entraram em pânico e começaram a gritar: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, né? O Senhor acorda calmamente e diz assim:
Porque temeis, homens de pequena fé. Ali estava claro que eles, a pequena fé, a razão da fé ser pequena é que eles desconheciam a Bíblia. Porque a Bíblia não falava, não anunciava que o Messias, o Salvador do mundo, morreria afogado. Chegou a hora de Jesus ir à cruz, chegou, demorou, foram vários séculos, milênios, mas chegou o dia. Naquele momento ali, Jesus disse, é chegada a hora. É muito linda essa expressão, porque além de Jesus deixar claro que o Pai tinha um governo absoluto e bem organizado, o governo de Deus não é um governo igual ao dos homens, né? Que passa de hora, que não cumpre, não. Jesus disse, é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. O tempo estava completo, concluído. Isso também deixa uma lição muito importante para nós, que o tempo, nosso tempo, não completa, não é quando a gente está com uma idade avançada, ou quando a gente já alcançou, às vezes, uma série de títulos eclesiásticos e outras coisas. Não. Jesus chegou a esse tempo, a essa hora, bem jovem. Nem envelheceu. O Senhor Jesus nem envelheceu. 33 anos. 33 anos é muito jovem, né? É a juventude toda pela frente, é a força da vida. Mas o Senhor Jesus sabia que o importante, o mais profundo, não era chegar à velhice, não é que é a velhice que cumpre o propósito. Não. O propósito está no que Deus escreve. Jesus chegou aos 33 anos e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Então, quando o homem cumpre o propósito de Deus, ele está pronto. Ele está pronto. Propósito estando cumprido, então, tudo que vem pela frente agora são lucros e recompensas. Jesus sabia disso. É claro que a tarefa dele era árdua, era pesada, porque ele entregaria a vida, isso custaria para ele sofrimento. E mais do que isso, ele teria que ter, de uma forma misteriosa que a gente não entende, mas ele teria que ter uma ligação, alguma coisa íntima iria acontecer com ele e o nosso pecado. O que era completamente contrário à natureza divina e santa dele. Talvez o sofrimento de Jesus era mais nesse sentido, né? No sentido de que ele, não tendo qualquer mancha, qualquer mácula, ele teria que, de alguma maneira, assumir o nosso pecado. A Bíblia fala claramente que ele se fez pecado por nós. Isso é muito avançado para a nossa mente. É muito avançado, porque Jesus não deixou de ser absolutamente santo, embora ele tenha, então, convivido com essa experiência de se tornar pecado por nós. Ninguém explica isso. Você tem que ler e deixar do jeito que está escrito. Não tem mais o que fazer. É só dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor não tinha compatibilidade nenhuma com o pecado. A gente não, né, irmãos? A gente tem que defrontar o pecado, tropeçar no pecado, ter um pecado na vida, é um a mais ou um a menos só. Mas Jesus não tinha nenhum a mais, né? Não tinha absolutamente nada. Então é muito diferente. Se tem uma pessoa que entendeu profundamente a destruição, a perversidade do pecado, foi ele. Que a gente não entende essa perversidade como deveríamos entender, que a gente convive muito perto com o pecado. A gente já não sabe mais separar certos detalhes que o pecado trouxe, né? Porque para nós, a gente nasceu dentro dele. Agora, com a santificação de Cristo na nossa vida, a gente vai entendendo um pouco mais. Vai entender tudo, só Jesus. Só ele entende tudo. Porque ele nunca pecou. Então ele sabe o que é o pecado. Porque nunca pecou. Ele sabe.
Né? Isso é sério, muito forte. Bom, a última coisa, nós vamos já daqui a pouquinho já estar orando. A última coisa é o seguinte, aqui diz, no mesmo versículo, então, que mostra-nos que o propósito de Deus se cumpriu em Cristo, ainda na sua juventude, que ele sabia que tinha vindo a este mundo para aquela hora. E a última coisa é esta aqui, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus foi fiel ao amor que ele, como Deus, tem por nós. Ele estava comprometido em nos amar até o fim. No caso ali, a expressão amor até o fim é que ele foi fiel à obediência ao Pai, ao plano da salvação, por amor de nós, não obstante o sofrimento que viria pela frente. Então ele demonstrou que o seu amor não era um amor apenas emocional, sentimental, mas era o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que nunca cessa, que nunca para, que nunca diminui, né? Como dizia um pregador que a gente ouviu ele por muito tempo, pregando lindas mensagens, e ele ainda está vivo, mas envelheceu agora, não está podendo pregar nos lugares que ele pregava no mundo inteiro. Mas ele dizia o seguinte, o amor de Deus é como um sol que nunca deixa de brilhar, como uma flor que nunca murcha. O amor de Deus é como o mar que nunca seca. O amor de Deus. E um outro poeta disse, se a gente pudesse descrever o amor de Deus, cuido que nem todas as penas do mundo seriam suficientes, e se o céu fosse um pergaminho, também não caberia todas as descrições, e mesmo que o mar fosse tinta, esse se secaria e nós não teríamos ainda descrito o amor de Deus da forma como ele é. Então é infinito, é eterno, é glorioso. Amou-os até o fim também dá essa ideia. O amor é eterno. Jesus nos conquista pelo amor, não é pela força. Ele nos conquista pela bondade, pela misericórdia. E ele não nos prende, ele nos solta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o reino de Cristo é completamente diferente. Nós estamos atraídos por Cristo por conta que ele ama. E ele primeiro demonstra o seu amor. Antes de mais nada, ele mostra que ele é digno de confiança, de nosso amor, de nossa admiração e de nossas vidas. Porque nós sabemos que ele, sim, ele nos amará até o fim. Deus nos abençoe. Alguns minutinhos de oração agora vai fazer muito bem para nós, para nossa família, para o nosso lar, para a igreja. Vai fazer bem para o mundo, para essa cidade. Vamos orar por todos, vamos orar por aqueles que por alguma maneira não estão aqui, nem puderam ainda estar, não tiveram olhos para ver o que nós vemos. Vamos falar com Deus. Você pode orar de todo o seu coração, tá bom? Enquanto então, vamos dobrando nossos joelhos, vocês cantam depois, né? Cantam depois da oração, na hora da ceia do Senhor. Então nós vamos falar com Deus nesta noite. Glória a Deus, Pai.